Meus irmãos, nós todos fazemos parte de uma construção, né? E essa construção ela foi feita por Deus, que foi iniciada lá no Éden. Todo o projeto de Deus, essa construção, iniciou-se lá em Gênesis, lá no início, desde o princípio. E era uma construção, e foi uma construção perfeita. Mas infelizmente o homem estragou tudo, e essa construção ela foi interrompida. Houve uma quebra ali, teve esse grande problema. Mas o que eu acho interessante, todos conhecem com certeza, né, todo esse contexto da quebra do homem para com Deus no Éden. Mas o que eu acho mais interessante ainda, o tremendo de Deus, é saber que Deus nunca parou de trabalhar para que essa construção terminasse. E ela há de completar em Cristo Jesus, quando Ele virá nos buscar. Foi exatamente o que essa música, no final, a última música do louvor foi cantado. Ele sim virá nos buscar. Então essa obra, ela já foi consumada ali na cruz. Mas de fato ainda nós não vivemos este momento. Porque ainda Jesus virá nos buscar no dia da nossa glorificação. Agora, em relação a tudo isso, queridos, nós precisamos o quê? Enquanto Jesus voltar, nós precisamos o quê? Nos posicionar. Por quê? Porque a nossa vida ainda está em construção. Nós estamos na fase de construção, ou melhor, reconstrução. Porque Deus, Ele começou essa obra ela foi interrompida, e logo Deus, diante da graça, do seu amor e da sua misericórdia, Ele resolveu reconstruir a nossa vida para com Ele. E essa vida, ela vai para com Ele, essa fase de reconstrução, ela só terminará no dia da nossa glorificação. Então, queridos, o texto que nós vamos ler aqui, fala a respeito dessa reconstrução. Eu vou ler apenas um versículo, que está lá em Neemias capítulo 6, versículo 15. Você pode projetar aí, por favor, Neemias 6, 15. A Bíblia fala: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Está aí, queridos. Uma obra que foi acabada, terminada em 52 dias. Nós podemos ver que na Bíblia, Neemias foi uma pessoa que venceu. Ele conseguiu terminar aquilo que estava em construção, em reconstrução. E nós vamos tirar essa noite alguns princípios, algumas questões daquilo que fez com que Neemias pudesse terminar essa obra abençoadora. Mas eu queria falar primeiramente, queridos, sobre reconstrução, porque é algo complicado. Quando você vai construir algo novo, você fica feliz. É tudo muito lindo quando você começa uma obra nova. Você faz planos, você fica empolgado, você fica cheio de sonhos, não é verdade? Eu tenho um amigo que construiu uma casa, um tempo. Eu lembro o quanto ele ficou feliz, porque era a casa dos sonhos dele. Deus deu condições para ele de fazer aquela casa que ele sonhava. E a sua esposa, seus filhos, todos alegres. E ele terminou essa casa. Mas os meses foram passando, irmãos. Você sabe o que aconteceu? Na casa começou a dar infiltração. E não foi só num pedaço da casa, não. Foi na casa inteira. Infiltração. Vocês já viram mulher virar onça, irmãos? Vocês já viram? Sim ou não? Graças a Deus, as mulheres são crentes. Graças a Deus, elas não viram onça. Mas a mulher desse amigo meu virou uma onça, irmão. Por quê? Porque a obra ela não foi bem feita. E eles tiveram que reconstruir essa casa.
E eles entraram numa situação muito difícil, meus irmãos. Porque aquela empolgação, aquele sonho, não fazia mais parte do coração deles. Eles começaram a reconstruir a base de desconfiança, de resistência, de incerteza. Baseando nesse contexto, queridos, creio eu que muitos de nós talvez estamos inseridos nessa fase de reconstrução em nossas vidas. Muitos de nós podemos estar inseridos numa fase em que nós precisamos reestruturar ou reconstruir a nossa vida espiritual, a nossa vida conjugal, a nossa vida pessoal e a nossa vida espiritual. Então são áreas das nossas vidas que é muito normal passarmos por esta fase de reconstrução. Isso faz parte das nossas vidas. E se você que está passando por esse período na sua vida, eu queria que você prestasse muita atenção esta noite. O livro de Neemias, queridos, possui um conteúdo fascinante, viu? Maravilhoso. É um manual que trata da restauração de todas as áreas das nossas vidas. Restauração. Então, desde já, eu queria que você colocasse no seu coração o que precisa ser restaurado na sua vida. É fácil de descobrir, né? Eu queria que Deus tocasse no seu coração. E alguns passos para a reconstrução nós precisamos ter para obtermos sucesso nessa fase de reconstrução, queridos. E a primeira coisa que eu posso ver aqui na Bíblia é que nós precisamos reconhecer o que fez você parar de construir o que você buscou na sua vida. O que fez você parar? Porque na Bíblia nós podemos ver que o projeto de Deus, aquela construção de Deus, ela parou aonde? Desde o princípio, lá no Éden. Houve uma quebra ali. Agora eu pergunto para você, o que te quebrou? Nessa fase que você estava construindo. Qual foi o empecilho? O que te fez parar na sua vida espiritual? Na sua vida conjugal? Na sua vida profissional? O que fez? É bom você analisar. Por quê, queridos? Porque para reconstruir, é preciso saber o que aconteceu, onde você errou. Você precisa saber onde você errou. Por quê? Porque na medida do momento em que você tomar essa posição de querer reconstruir, você não vem errar mais. Você não venha se permitir a errar mais. Então é importante você parar, pensar, analisar e reconhecer onde você precisa ser tratado. Porque se você não for tratado naquilo que você caiu, você não avança. Você não vai avançar. Então, irmãos, para reconstruir você precisa ser curado. Você precisa ser tratado para seguir adiante e não deixar nada para trás. Amém? Então, se você tomar a decisão de querer reconstruir algo na sua vida esta noite, reconheça onde você errou. Mas é momento de deixar para trás. O que você errou lá atrás, você tem que colocar no seu coração. Foi um momento de aprendizado. Aprendizado. Infelizmente, eu conheço algumas histórias de alguns amigos, de pessoas que eu conheço ao longo desses anos, que deu errado e elas pararam e nunca tomaram a posição de querer reconstruir. Nunca teve essa atitude de reconstruir. Porque
porque tem medo, porque não abriu mão, não quis mais saber. Meus irmãos, isso é uma posição muito errada. Muito errada. E a Bíblia nos fala que nós somos filhos de Deus. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E todos nós precisamos fazer o que é a nossa parte. Para que a vontade, o propósito de Deus venha se cumprir e nós saiamos vitoriosos naquilo que nós estamos passando naquele período de dificuldade, amém? Então, irmãos, vamos pensar sobre isso. Então, você precisa reconhecer o que fez você parar. A segunda coisa que nós podemos aprender na Bíblia, que no processo de reconstrução, você não consegue fazer nada sozinho. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6, diz algo muito interessante. Olha o que a Bíblia fala: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Meus irmãos, no processo de reconstrução, você não consegue fazer nada sozinho. E Neemias, ele tinha essa compreensão. E a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Ele não buscou fazer a sua reconstrução sozinho. Ele buscou o favor de Deus através do jejum e da oração. E não foi apenas por isso, queridos. Porque Neemias, ele enfrentou muitos obstáculos pela frente. Mas em segundo lugar, ele pediu ajuda aos seus companheiros. Vamos abrir lá em Neemias capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram mãos para a boa obra. Meus irmãos, nós precisamos aprender aqui com a posição de Neemias. Neemias, quando ele buscou essa reestruturação, do qual ele foi buscar, ele buscou a ajuda de Deus e ele buscou a ajuda dos seus companheiros. Primeira coisa, queridos, nós precisamos aprender a acreditar no poder da oração. A oração faz coisas. E muitas vezes, eu, como Renato, isso aí já é voz minha, humana, me entristece muito. Quando eu chego aqui num culto de oração na segunda-feira, vejo 4, 5 pessoas. E quando eu chego aqui na sexta-feira, 5 horas da manhã, tem eu e mais uma pessoa orando em favor de vocês. Por vocês. A maioria das vezes nós estamos orando aqui nem por nós mesmos, mas por vocês. E nós precisamos acreditar no poder da oração, irmãos. Não basta apenas só orar lá na sua casa, mas nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos buscar essa provisão de Deus na oração. E a Bíblia nos ensina que Deus, ele move através da oração, queridos. E a maioria dos cristãos, ele precisa se mover, caminhar, andar, é de joelhos. E muitas vezes no processo de reconstrução nós ficamos muito que doidão, desvairado. A gente não sabe para onde vai. A gente fica desesperado. Já viu quando você fica endividado? Você fica doido. Quem já ficou endividado aqui? Você fica meio malucão.
né? Você fica perturbado. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos orar para as portas abrirem. Mas muitas vezes nós não tomamos essa posição, porque a gente fica perturbado. Agora nós precisamos de aprender que Neemias ele não andou segundo as suas emoções. Mas ele andou da forma como é certo andar. Primeiro, confiar em Deus, buscar a provisão de Deus em oração. E segundo, apelando por ajuda. E eu acho isso bacana. Porque o cristão, ele precisa aprender a pedir ajuda. Eu sou um dos primeiros. Nossa, eu sou pidão, irmãos. Eu peço ajuda, me ajuda aqui, me ajuda. Me ajuda, a gente tem que... Cristão é ser nobre, irmãos. Quando você pede ajuda. Eu acho bacana quando alguém está passando por problema no casamento. A pessoa pede ajuda. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente não consegue lutar sozinho. A gente não consegue passar por uma fase ruim sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E me entristece aquele que tem essa resistência. Porque tem que amadurecer nisso. Existem muitas pessoas com traumas, com medo, com doenças. E a soberba, ela ganha o coração dela e ela prefere ficar doente do que pedir ajuda. E em nome de Jesus, isso deve cair aqui no nosso meio, meus irmãos por terra. Creio que todos nós aqui precisamos uns dos outros, não tem ninguém perfeito aqui. Ninguém aqui tem uma vida exemplar, cheio de alegria, cheio de coisas boas. Nós passamos por tempos difíceis, por situações adversas, em todas as áreas. E não é vergonhoso para nós abrir os nossos corações e pedir ajuda, clamar por ajuda. Isso é ser nobre, isso é ser cristão. E Neemias foi essa pessoa. Ele falou, gente, eu não tenho condições nenhuma de quê? De reedificar os muros de Jerusalém. Não tenho condições. Então o que ele fez? Pediu ajuda. Meus irmãos, nós não somos super-heróis. Não somos. Tem que cair por terra agora toda a soberba, toda a vaidade do nosso coração. E aprendemos o que é buscar ajuda uns dos outros. Amém? Graças a Deus por isso. Terceiro processo que Neemias nos ensina aqui. Todo o processo de reestruturação é doloroso, viu? Não é fácil, não. A gente passa por situações difíceis. A situação de Neemias é que ele enfrentou dificuldades e problemas internos. Problemas externos. O homem que passou por diversas dificuldades para reconstruir aquilo que precisava ser reconstruído na vida dele. Então quem disse que vai ser fácil? Nada é fácil nessa vida. Nada. Tudo é difícil, irmãos. Todas as vezes que nós vamos reedificar algumas coisas nas nossas vidas, sempre vai ser levantados opressores, sempre vai se levantar pessoas para te desanimar, para colocar em xeque aquilo que o seu coração deseja. Sempre, meus irmãos. E eu acho interessante que Neemias foi aquela pessoa que não foi persuadida pelas pessoas que se levantaram contra ele. Vamos ler capítulo 2 de Neemias, versículo 13 e 14. A Bíblia fala, de noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e da porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Estava tudo assolado, queridos. A Bíblia fala que mais de 90 anos Jerusalém ficou assolada.
A situação ali estava difícil. Então a primeira dificuldade, o primeiro processo doloroso de Neemias foi ver o estado que estava a situação do lugar que ele precisava reedificar. Muitas vezes o que precisa ser reedificado em nossas vidas, irmãos, o negócio está feio. O trem está tão feio, tão feio, tão feio, que na hora que você olha, você fala assim, vixe, esse negócio aqui não vai dar certo, não. Mas não é assim que nós nos movemos. A Bíblia nos ensina que nós devemos mover por fé. Mas a fé, ela precisa de ação, irmãos. Esse é o grande detalhe da coisa. Porque quando você se move, Deus faz. E foi exatamente o que aconteceu com Neemias. Neemias, ele só não enfrentou dificuldades, queridos, em ver aquela situação toda difícil, mas também por aquelas pessoas, como Tobias, Sambalate, chegou até ele para tirar ele do caminho e do propósito. Vão existir pessoas que vão se levantar para desanimar o seu coração, dizendo para você muitas vezes que você é incapaz, que você não tem fé, que você não foi transformado, que você não tem sorte, que você é isso, você é aquilo. Você, na verdade, é um apático, não quer nada com nada. Que você é um fracassado. Vão existir pessoas que fazem isso no meio desse processo. Mas, meus irmãos, é onde que nós devemos guardar o nosso coração, queridos. Porque o nosso coração tem uma marca. Nós já temos a nossa identidade. E essa identidade, ela não é manchada, ela não pode ser manchada. Nós temos um Senhor que opera em nós e através de nós. Essa é a nossa identidade, é Cristo em nossas vidas. É sempre o Senhor trabalhando em nosso favor, abrindo as portas, fechando as portas, nos ensinando, nos moldando, fazendo de nós aqueles vasos de barro, que precisa ser reconstruído todos os dias. Essa mancha, esse detalhe nunca pode sair dos nossos corações. Nós precisamos aprender e entrar nessa realidade, irmãos, em que nós estamos vivendo. Isso chama maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Nós precisamos estar inserido dentro dessa maturidade. Porque só quem é maduro que desfruta as coisas maravilhosas de Deus, irmãos. São só os maduros. Porque você sabe o que é bom? Numa vida para com Deus, é quando você vê uma terra assolada, e você entra nessa terra assolada, e as coisas começam o quê? Serem reestruturadas, reedificadas, reconstruídas. Mas isso não é por nossa força, é pela ação de Deus. Então, queridos, Neemias foi essa pessoa que passou por grandes problemas, que o desprezaram, que o zombaram, que o humilharam, que o acusaram. Mas ele não se deixou se contaminar por conta dessa situação. Amém? Graças a Deus. E quarto, para nós terminarmos. No livro de Neemias, como nós lemos aqui, que ele concluiu esse muro, em poucos dias, ele usou o quê? Algumas armas. Armas. E a primeira arma que ele usou, está lá no capítulo 6, versículo de número 2, que diz o seguinte: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Olha o inimigo aí.
Meus irmãos, a primeira coisa, a primeira arma que Neemias adquiriu na vida dele foi discernimento espiritual. É uma coisa que nós devemos buscar. Discernimento espiritual. Neemias foi um homem que provou aqui na Bíblia que ele era maduro espiritualmente. E ele não caiu em nenhuma cilada. Neemias sabia da intenção do inimigo de fazer-lhe mal. Esses homens aqui, Tobias, Sambalate, esse Gesem, tentou de tudo parar o processo de reconstrução na vida de Neemias. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tomem cuidado com quem vocês estão andando, viu, irmãos? Tomem cuidado. Hoje nós tivemos uma palavra tão abençoada no culto de manhã, onde foi ministrado que o inimigo ele entra nas nossas vidas sem a gente perceber. Eu quero que vocês entendam que Satanás, irmãos, ele se manifesta até como espírito de luz. Vocês tomem cuidado. Muitas pessoas são usadas por Satanás para impedir você a reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida. Muita gente é usada por Satanás. E elas nem sabem que são usadas. E você precisa ter essa direção, esse discernimento espiritual, para você entender o que é de Deus e o que é do inimigo. Porque geralmente, essas pessoas que querem atrapalhar vocês, elas chegam em vocês sendo dóceis, muito amorosas, dando aquele famoso tapinha nas costas. Tome cuidado. Precisamos vigiar, porque para a reconstrução precisamos buscar discernimento que vem de Deus. A segunda arma está lá no versículo 3 do capítulo número 6. Capítulo 6, versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, isso Neemias falando, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, para que cessaria, por que cessaria a obra? Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Meus irmãos, a segunda arma que Neemias obteve para adquirir essa reedificação, essa reconstrução, foi a compreensão da importância da obra. Neemias sabia quem era e a importância do que estava fazendo. Quem ele era e a importância do que estava fazendo. Meus irmãos, o que significa isso? Muitas vezes, as pessoas, ou então as coisas deste mundo, querem nos seduzir por coisas menores e deixar com que nós saiamos do propósito de Deus. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos guardar em nossos corações. Compreender da importância da obra. Tudo que nós fazemos em nossas vidas, meus irmãos, é eterno. Não esqueça disso. O nosso casamento precisa ser para a eternidade. A nossa relação de pais com filhos precisa ser tratado para a eternidade. O nosso trabalho também precisa ser inserido para a eternidade. Porque todas essas áreas das nossas vidas precisa ter a glória de Deus. As pessoas têm que ver Deus nas suas vidas. O que eu achei lindo, queridos, o que aconteceu aqui na sexta-feira, essas crianças sendo ministrados nesse processo de construção, onde Jesus está trabalhando no coração delas. Mas vocês sabem quem Deus quer usar
na vida dessas crianças? Vocês, papais e mamães. Vocês que são a figura de Jesus para mostrar a essas crianças os valores eternos. Você tem que ensinar para a sua criança o porquê ela vai estudar. A sua criança ela não vai estudar para ser um bom profissional, não, irmão. O seu filho ele vai ser um bom estudante, um bom profissional, é para a glória de Deus. Você tem que ensinar para o seu filho aonde ele vai se relacionar. Futuramente com a nova esposa, com a sua esposa. E o casamento deve ser um casamento para a glória de Deus. O seu trabalho precisa ser para a glória de Deus. E todas essas coisas os pais têm que ensinar para os seus filhos. Tem que ficar ensinando os seus filhos. E a melhor forma de ensinar os seus filhos, você sabe como? Fazendo. Jesus ensinava para os apóstolos, todos os seus apóstolos, aquilo que ele queria que os apóstolos fizessem, fazendo. Sendo exemplo. Não adianta você querer cobrar algo do seu filho, algo que você não é. Então você não tem autoridade nenhuma de cobrar alguma coisa do seu filho, aquilo que você não é. Então é importante nós analisarmos o tipo de vida que nós estamos tendo. O caminho que nós estamos caminhando. Porque nós estamos inseridos numa obra muito especial, irmãos. Deus tem o melhor para nós. E todos nós estamos envolvidos numa obra de consequências eternas, amém? Então tenha essa compreensão da importância da obra. Importância da obra. Compreenda. Terceiro, prudência espiritual. Uma pessoa que Neemias foi um homem prudente. Capítulo 6, verso 2. Sambalate e Gésem mandaram dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Está dizendo, queridos, como nós falamos aqui, ele sabia da intenção do inimigo, mas ele não foi. Ele não abriu espaço para tropeçar. Nós não podemos brincar, irmãos. Não brinque. A prudência espiritual, ela é importantíssima para todos nós no processo de reconstrução. Cuidado. Não brinque. Muitos querem brincar, irmãos. Conheço tantos amigos que vacilaram no seu casamento porque casaram e quiseram ter uma vida de solteiro. Já viu como é que é? Vocês conhecem gente assim? Ficam mais na rua do que em casa. E só a mulher que cuida de filho. Tem tempo para todo mundo, mesmo para ficar em casa. Aí o negócio desaba. Aí passam uns dias, ele volta e tal, igual um cordeirinho. Aí de repente, no meio, na hora que o negócio está começando a consertar, já começa a ir para o futebol de novo. Já começa a sair com um coleguinha de novo. Já começa a fazer coisas que atrapalham o casamento. É essa prudência que eu quero dizer para vocês, irmãos. Eu estou dando exemplos práticos para que as coisas venham ocorrer bem na vida de vocês. Não estou falando que jogar bola, sair com amigo é errado, irmão. Não estou dizendo isso de forma alguma. Mas eu estou falando algo que você deve saber lidar com o seu tempo. Lidar o que você está fazendo para o conserto da reedificação da sua vida. Quarto, firmeza de propósito. É a outra arma que Neemias usou. Você acha que Sambalate, Tobias, procurou Neemias apenas uma vez?
Se você lê o livro de Neemias, ele foi persuadido, ele foi fustigado várias vezes por esses homens, para que ele pudesse cair. Mas ele teve firmeza na sua postura. Ele sempre foi coerente. Ele sempre foi corajoso para dizer não, até por aquelas pessoas que talvez ele possa estar amando, para não sair do seu propósito. Quinto, integridade pessoal. Outra coisa bacana, outra arma bacana que Neemias usou aqui, versos 6 e 8, diz o seguinte, capítulo 6, versos 6 até o 8, do teor seguinte, entre as gentes se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Meus irmãos, Neemias aqui, ele estava sendo acusado por Gésem, que ele queria ser um rei, que ele queria ser uma pessoa que queria se beneficiar por aquilo que ele estava lutando para conquistar. O que significa isso para nós? Neemias, ele foi acusado. Neemias, ele foi vasculhado, a vida dele foi vasculhada de todas as formas. Mas Neemias era o quê? Inocente. Inocente. Não tinha como acusá-lo, irmãos. Não tinha como fazer. Não tinha como derrotá-lo. E esse processo é um processo que é muito importante para nós. Essa arma é muito importante para nós na reedificação. Porque, por exemplo, um exemplo básico aqui, você que está com crise no seu casamento, se você tem uma integridade pessoal, como é que o seu cônjuge vai te acusar? Não vai ter como. Se alguns dos seus irmãos o acusarem da sua vida espiritual, e você for uma pessoa íntegra, honesta, não vai ter como, simplesmente só vão levantar. Mas as outras pessoas vão ver que você é uma pessoa certa. Então precisamos o quê? Integridade pessoal. E por fim, uma das coisas que Neemias sempre fez, oração por fortalecimento. Como nós dizemos aqui, e falamos aqui, que a obra ela não é fácil, é difícil de se fazer. Neemias enfrentou artimanhas do inimigo, mas com certeza, com muita coragem, trabalho, discernimento, integridade. Mas ele não deixou de lado a oração. A oração era a ferramenta principal desse homem. Para vocês entenderem, meus irmãos, um processo de reestruturação, de reedificação, não basta recursos da terra, só recursos da terra. É preciso buscar a munição do céu. É preciso buscar a Deus. Neemias não mostra aqui que ele era um homem prático, mas também um homem de oração. Eu quero que vocês entendam que, para reedificar, é só em Deus que nós vamos conseguir.